Direitos humanos são uma questão central que gera debates globais, especialmente em sua relação com a agenda ESG. Este painel, com curadoria de conteúdo da Stakeholders ESG da FIA, discutirá o papel crucial das empresas na proteção dos direitos humanos e sua integração nas práticas ESG. Com vocês, então, no palco da segunda Expo ESG 2024, ela, que é especialista em ESG no Matos Filho, com ampla experiência em consultoria jurídica para questões socioambientais. Ela aborda temas como diversidade, inclusão, comunidades tradicionais e governança corporativa. Com vocês, para compor o nosso painel, Adriana Matos. Obrigada, Adriana. Ela é embaixadora da ABC Harvard e MIT 2024 e fundadora do Instituto do Clima. É especialista em sustentabilidade e clima, com foco em direitos humanos, racismo ambiental e deslocamentos climáticos. É autora de projetos de lei sobre deslocamento climático e adaptação antirracista. Com vocês, Naira Santa Rita Vaiande. Com mais de 17 anos de experiência, ela é especialista em ESG, gestão de mudanças e desenvolvimento sustentável. Atualmente, é gerente de ESG, liderando a agenda de sustentabilidade organizacional. Para também integrar o nosso painel, Priscila Yoshioka. E o painel será moderado pelo professor Edson Barbeiro, que é curador de conteúdo da Expo ESG 2024 pela FIA. Recebam o professor Edson com uma salva de palmas. Obrigada, professor. Meninas, um excelente painel a vocês. Muito boa tarde a todos, todas. Tudo bem? Que excelente poder vê-los. Quem está também online, nosso muito boa tarde aí também. Vocês já ouviram a minha voz várias vezes neste evento, certo? Eu disse em outros painéis que talvez eu não estivesse à altura da densidade do debate. Estava com dúvidas. Agora eu tenho total certeza. Posto que a potência, a grandeza das pessoas que estão conosco aqui, vocês já viram, né? É ímpar e, sobretudo, diversa. Não é isso? Montamos, então, um painel sobre um dos temas mais importantes, mas concomitantemente mais esquecidos no mundo corporativo, que é a relação entre os negócios e os direitos humanos. Em algum sentido, essa discussão já está acontecendo em toda a Expo, sem necessariamente com este título, posto que discutimos questões ambientais, questões ligadas à diversidade, entre outros temas. Mas aqui a gente vai adensar questões um pouco do marco regulatório, práticas empresariais, não é isso? E alguns temas transversais dessa pauta. O fato é que, historicamente, negócios e direitos humanos eram tidos como temas absolutamente separados, não é isso? Absolutamente independentes, posto que no mundo corporativo a gente falava de responsabilidade social, filantropia, etc. E estavam lá excelentes profissionais discutindo direitos humanos no campo do direito, das organizações paragovernamentais e nos movimentos sociais. Esses termos vão se aproximar, posto uma simples constatação. As empresas fazem parte da sociedade, não são uma entidade isolada do mundo, como se fosse apenas uma máquina construtora de dinheiro e trabalho. Ao contrário, são entidades socioeconômicas, posto que estão dentro da sociedade, apesar também, evidentemente, de tratarem das questões econômicas. Para esse debate, então, nós temos 3 magníficas profissionais, que vão trabalhar temas diferentes entre si. A Adriana vai trazer o panorama, sobretudo, do marco legal. Isso. A Naira, a partir, sobretudo, da sua experiência dos movimentos sociais, mas também concomitantemente no mundo corporativo. Já a Priscila vai trazer a exemplificação de uma empresa que eu passei a admirar muito, e admirar você também, Priscila, por essa condução, que é a Iguatemi. A gente sempre tenta trazer as reflexões, as provocações, mas mostrar como se faz, mostrar as empresas que fazem isso. Não é isso? Eu vou primeiro passar a palavra para a Adriana e já fazer uma menção. Infelizmente, houve um adiantamento, acreditem ou não, certo? Numa sexta-feira, adiantou-se o voo da Naira, certo? E ela terá que, infelizmente, sair um pouquinho mais cedo, então não participar do painel inteiro. Depois da Adriana, eu passarei para a Naira, que então, infelizmente, terá que nos deixar aqui. Então, Dri, por favor,
Com a palavra. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Adriana. O professor Edson é muito gentil de dizer que ele não está à altura do nosso currículo, porque, por mais que digam que eu sou especialista em ESG, na verdade, não existe especialista em ESG, né? A gente, na verdade, é especialista em alguma coisa que está dentro do ESG e o resto a gente corre atrás. Dito isso, eu sou advogada por um acidente do destino, porque eu acabo trabalhando com tantos temas e com uma diversidade de assuntos tão grande que o direito é só o pano de fundo para o que a gente faz. E muita gente pergunta, né? ESG e direito, o que tem a ver advogado? E eu só posso responder que tudo, né? Tem tudo a ver com direito. Professor Edson me fez um pedido para, aproveitando que eu sou advogada, fazer um apanhado sobre de onde surgiu a ideia de direitos humanos em empresas, né? Porque o conceito de direitos humanos é algo que sempre foi muito vinculado ao Estado, né? Então, sem querer fazer um apanhado histórico, nem nada formal, até porque aqui não é uma aula, mas se a gente parar para lembrar lá da Revolução Francesa, era todo mundo contra o Estado. Minhas liberdades, minhas garantias, o que vocês não podem fazer contra mim. Não podem violar minha propriedade, não podem me prender sem processo, esse tipo de discussão. Só que o mundo evolui, a sociedade se complexifica, o direito internacional surge entre Estados, originalmente, então, sempre o Estado fazendo o direito para Estados e contra Estados e por Estados. Só que a gente tem, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, um marco muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, a partir disso, a gente tem uma série de mudanças muito fortes no sistema global como um todo e na comunidade internacional. E isso começa pela Declaração Universal de Direitos Humanos, que tenta uniformizar um entendimento do que é relevante do ponto de vista de proteger as pessoas, mas que também tenta criar um consenso entre os Estados do que eles têm que fazer para proteger essas pessoas e também o que eles têm que garantir. Algumas pessoas falam em direitos de primeira, segunda, terceira geração. A gente não costuma falar em primeira, segunda, terceira geração, porque todos estão aí convivendo e sendo interdependentes o tempo inteiro. Mas as coisas vão caminhando para um tema, uma questão mais complexa. Os direitos deixam de ser minha proteção contra o Estado e passam a ser também o que o Estado precisa me garantir. Saúde, educação, meio ambiente saudável, dentre outras questões. Quando a gente começa a discutir sobre essa perspectiva, a partir da Declaração Universal, a gente tem um monte de tratados temáticos. Então, os primeiros são o de direitos civis e políticos e o de direitos econômicos, sociais e culturais, mas depois a gente vai avançando sobre diversos assuntos, e inclusive sobre diversas temáticas protetivas. Então, tratados sobre mulheres, tratados sobre indígenas, tratados sobre crianças e assim por diante. Adriana, mas tudo isso está formalizado? Então, você está me dizendo que o direito humano está vindo do direito, e as empresas? Como é que elas entram nessa conversa? Se você está me dizendo que tudo é feito por e para os Estados. Ali, na década de 90, início de 80, final de 80, especialmente com a queda do Muro de Berlim, início da década de 90, a gente tem um pequeno fenômeno que se intensifica, chamado globalização. Um pequeno detalhe na curva da nossa história que muda completamente a forma de fazer negócios no mundo. E muda completamente a forma dos Estados se comportarem. E quando a gente fala de globalização, a gente pensa sempre, revolução das comunicações. Mas quando a gente está falando de empresas, é importante a gente entender que é aí que as empresas multinacionais se tornam o que elas são hoje. Grandes empresas, com cadeias produtivas espalhadas pelo mundo todo, inclusive com atuação direta no mundo todo. A gente tem empresas que têm planta em 4, 5, 6, 7 países. E isso muda a forma de se entender o que um agente privado, essencialmente privado, que é uma empresa, tem a ver com proteção de direitos humanos. Porque sou eu contra o Estado ou que o Estado tem que me garantir? Como é que a empresa entra nessa equação? Então, a partir de alguns graves acidentes na década de 80, principalmente em fábricas, a partir de discussões importantes sobre cadeia de fornecimento no início dos anos 2000, puxa-se a discussão sobre direitos humanos em empresas no âmbito da ONU. E isso depois é transformado no que a gente chama de princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, em 2011. Foi aí que surgiu direitos humanos em empresas? Não.
A gente formalizou um entendimento, princípios e um texto que oriente a atuação das companhias e dos estados quanto ao tema. Mas o assunto já estava aí. Já existiam questões relacionadas à segurança do trabalho, contaminações, problemas de saúde relacionados à poluição. A gente já tinha uma série de problemas vinculados à greve, problemas associativos. Então, a discussão vem muito do mundo do trabalho, porque o principal stakeholder aqui da empresa é sempre o empregado, né? Ele é o primeiro impactado. E depois a gente vai expandindo e complexificando e tornando esse tema cada vez mais amplo, pegando questões de meio ambiente, de clima, questões de comunidades tradicionais, questões de diversidade, de proteção de dados e um pouco de todo esse caldo que a gente chama de S do ESG. Então, se eu posso fazer uma afirmação aqui, direitos humanos em empresas é o S do ESG. Não é filantropia, não é sobre o investimento social privado. Isso faz parte, mas isso não é a totalidade do S. E aí, quando a gente chega nos princípios orientadores sobre direitos humanos em 2011, depois de muito debate, muita discussão, porque é um documento que foi preparado na ONU, que é um órgão internacional composto por estados, voltado para cumprimento por empresas, que são agentes privados, né? A gente chega nesse documento que ele não é entendido como obrigatório, ele não é vinculante, mas ele é um documento que estabelece os princípios que as empresas e os estados devem observar para proteger, respeitar e remediar direitos humanos. O Estado protege direitos humanos de violações das empresas, seguindo a lógica ali do nosso direito internacional dos direitos humanos, dos tratados internacionais anteriores. As empresas, elas não protegem, elas respeitam. Então, elas evitam que sejam violados e evitam contribuir para a violação de direitos. E tanto o Estado quanto a empresa remediam. Então, toda vez que tiver um acidente, um problema, um direito humano impactado, uma pessoa morreu, o meio ambiente foi poluído, a gente tem um problema de diversidade. Sempre que houver um problema, ou seja, um impacto efetivo negativo em direitos humanos causado por uma empresa, a remediação ela é combinada tanto de Estado quanto de empresa. Porque o Estado tem que ter algumas questões colocadas para se garantir essa remediação. Então, acesso à justiça, justiça gratuita, assistência jurídica, legislação, dentre outras questões. Então, a gente pode falar mesmo de direitos humanos em empresas como uma disciplina, como um grande assunto, como um caldo ali fundamental a partir de 2011 dos princípios orientadores, que, embora não vinculantes, foram transformados em legislação nacional em muitos países ao redor do mundo, e, inclusive, em legislação agora na União Europeia, né? Acabou de sair a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que tem como base os princípios orientadores em toda a parte dela de direitos humanos. Então, não é vinculante, mas se tornou, né? O documento em si não é, mas os princípios foram transportados. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tinha um decreto que foi emitido no final de dezembro de 2018. Ele foi recentemente revogado porque está em discussão o projeto de lei 572, que internaliza na norma brasileira os princípios orientadores, considerando a nossa realidade, que é uma realidade complexa, que é uma realidade que tem estruturas específicas na nossa sociedade, é uma realidade que traz dificuldades de abordagem e, principalmente, particularidades, né? Eu sempre dou o exemplo de comunidades tradicionais, porque isso é um conceito brasileiro. A gente tem povos indígenas e tribais ao redor do mundo, mas comunidades tradicionais com seus modos de vida tradicionais que não são necessariamente autóctones, a gente praticamente só tem no Brasil. Então, esse é o tipo de assunto que precisa ser endereçado por um projeto de lei nacional. O PL é uma iniciativa do Legislativo, mas ele está sendo discutido no âmbito do Executivo também. Ele, inclusive, acabou agora o período de reuniões independentes e autogeridas, coordenados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para obter contribuições para a discussão desse projeto de lei, e é esperado que ele seja aprovado dentro em breve, porque é pauta prioritária para o governo federal agora. Mas o que isso significa, né? A gente tem os princípios orientadores, a gente tem uma série de direitos ao redor, né, estabelecidos em tratados internacionais para os estados, e a gente tem um projeto de lei. Como isso se traduz em uma obrigação para as empresas, né?
Lembrando, a empresa tem a obrigação de respeitar. O Brasil é um dos grandes países que a gente chama de guarda-chuva de direitos humanos. Pode não parecer, né? Mas a nossa Constituição Federal ela é extremamente programática quanto a esse tema. Então, ela traz compromissos, objetivos relacionados a direitos humanos e garantia de direitos humanos. A gente assinou praticamente todos os tratados de direitos humanos do sistema interamericano e do sistema ONU. Então, a parte legal a gente tem. Como implementar? O que a empresa deve fazer? Né? Ela precisa olhar para esses direitos e pensar, estou causando algo a esses direitos? Positivo ou negativo? Aqui, eu gosto de falar em impacto muito mais do que em risco, porque quando a gente fala do S, a gente pode gerar impacto positivo e pode gerar impacto negativo. E tudo isso precisa estar devidamente identificado a partir da legislação, a partir desses marcos, especialmente através do instrumento que é estabelecido pelos princípios orientadores, que é a due diligence em direitos humanos. Não é due diligence de mercado de capitais para abrir capital de companhia, não é due diligence de fusões e aquisições. A due diligence em direitos humanos é um processo de identificação, prevenção, mitigação, monitoramento e comunicação de impactos em direitos humanos, sejam eles positivos ou negativos. Ele é constante, precisa existir uma governança em torno dessa due diligence, e essa é a principal obrigação da empresa. Então, toda vez que perguntarem o que uma empresa tem que fazer em prol dos direitos humanos, identificar, prevenir, mitigar, reparar e comunicar. Não é apenas o respeito puro e simples. Dentro do respeito, a gente tem esses 5 verbos. E isso é o que a gente vai precisar ter em mente toda vez que falar de uma violação de direitos humanos por uma empresa. Tinha sido identificado esse impacto? Não. Foi algo imprevisto. Tudo bem, acontece, mas foi imprevisto porque foi realmente completamente fora da curva, como é o caso de uma pandemia, ou foi imprevisto por ausência de diagnóstico, controle e diálogo. Você fez algo para prevenir riscos em direitos humanos e impactos em direitos humanos? Tem iniciativas? Então, você mapeia os stakeholders, você tem políticas, você tem mecanismos, você cobra da sua cadeia de fornecedores? Você mitiga quando encontra riscos? Então, você sabe que no entorno ali da sua fábrica você tem uma comunidade que é impactada pelas emissões atmosféricas. Você está fazendo esse controle? Você está verificando se a saúde dessas pessoas está sendo impactada? No caso de você violar direitos humanos, é assim, gente, todo negócio causa impacto ambiental, todo negócio causa impacto a direitos humanos. Isso é muito raro a gente falar de uma atividade econômica que não causa nenhum impacto. E aí a gente vai para os graus de impacto e está tudo bem. Eu acho que é a velha história das estruturas, né? Todo mundo tem viés, toda atividade econômica gera impacto. Causou impacto, precisa reparar. Como é que a gente faz para solucionar esse problema? Essa é a reparação. Pagar pode ser uma solução. Mas, às vezes, não é pagar. Às vezes, é criar um programa. Às vezes, é capacitar pessoas. Às vezes, é melhorar o acesso dessas pessoas à água, transporte, etc. Isso aí é um mundo. O mundo da reparação, dá para falar 5 palestras sobre isso. E, por fim, você precisa comunicar. Falar sobre acertos e erros. Violei direitos humanos. O que é que eu faço? Comunico. Como? A gente tem os princípios relacionados a isso. Mas é importante que também seja comunicado, porque isso faz parte da due diligence, que é um procedimento contínuo, que se retroalimenta. Então, identifiquei um risco que eu não tinha identificado, eu preciso incluir isso nos meus procedimentos. Aconteceu um impacto que eu precisei reparar, isso precisa ser considerado. Estava na minha due diligence? Estava. Ufa, então meu procedimento está correto. E assim por diante. Então, não adianta dizer, fiz due diligence em direitos humanos há 5 anos. Não. Fiz due diligence de direitos humanos no interior da Bahia e tá bom. Mas minha operação está no Pará, em Minas Gerais, em Angola, e eu tenho uma controladora na Europa. Não. A gente precisa fazer por todos os lugares. Então, fazendo um link com o que foi dito no painel mais cedo sobre materialidade, os direitos humanos, né, a gente precisa considerar a partir das peculiaridades da operação.
Ah, mas, Adriana, eu tenho produção na China. Vai ter que considerar as peculiaridades da China. A gente não pode desconsiderar. Ah, eu preciso ir na China? Não, você pode contratar um fornecedor de informações, você tem informações globais, relatórios, mas essa materialidade ela sempre vai considerar o local e não apenas um local onde está a sede. Todos os locais onde você tem operação ou onde você tem qualquer tipo de relação comercial, porque não importa se você causou diretamente o dano por suas atividades, se você contribuiu para o dano porque foi negligente ou porque, né, contratou um fornecedor sem a devida adequação, etc., ou se é um dano relacionado às suas relações. A responsabilidade é sua. Excepcional, Adriana. Queridíssima Naira. Agora foi. Boa tarde a todas e todes. Uma alegria estar aqui. Para quem não me vê no online, eu sou uma mulher negra de pele clara. Estou usando aqui uma calça branca, sandália branca, uma blusa vinho vermelha. Sou um pouco daltônica, depois vocês me ajudem aí com essa cor. Uso dreads na cor preta e óculos preto redondinho. Bem, sintetizando, acho que a Adri deu aqui uma super aula sobre direitos humanos. Tangibilizando um pouquinho disso, quando a gente fala de direitos humanos em empresas, como o professor Edson também disse, embora possa parecer que é uma agenda desconexa com o mercado corporativo, é completamente conectado. A gente está falando de pessoas. Tudo começa e termina em pessoas. Um CNPJ forte, quando a gente pega o mercado nacional, CNPJs fortes são feitos de CPFs. Então, quando a gente para poder analisar as especificidades, os direitos humanos, a gente está falando de pessoas, independentemente de qual lugar da cadeia que ela esteja. E quando a gente para poder observar as atividades de uma empresa e os seus stakeholders, ela precisa ter essa consciência de que ela está lidando com direitos humanos universais, inalienáveis dessas pessoas, e não só, né, garantir, mas promover e também reparar, quando a gente fala, principalmente hoje no Brasil, de agendas que têm desacelerado. Né, quando a gente fala da diversidade, equidade e inclusão. É importante destacar que, quando a gente fala especificamente dessa temática que está ali no social de ESG, a gente não está falando de cota, a gente não está falando de tokenismo, de pegar meia dúzia de pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e colocar nos espaços. A gente está falando de reparar direitos humanos que foram sistematicamente violados há centenas de milhares de anos. E é o nosso dever, não só enquanto empresa, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto, enfim, toda a sociedade que a gente compõe, fazer essa reparação acontecer. Então, quando a gente traz isso para um prisma de que, se eu olho para as pessoas, eu ainda mantenho o meu diferencial competitivo, eu realmente consigo sair na frente, a lógica muda, de que eu não estou fazendo para ser bonzinho, eu não estou fazendo apenas para seguir regulação, eu estou fazendo porque é o certo a se fazer, eu estou fazendo porque dá resultado, porque se eu tenho ali a minha cadeia de stakeholders considerada, legitimada, eu estou falando aqui dos colaboradores, dos clientes, das comunidades às quais, né, as empresas ali operam, eu estou falando de toda essa cadeia em que a gente está inserido, eu consigo ter um olhar mais profundo e não apenas superficial. Então, quando a gente fala também, eu venho não só do mercado corporativo, mas atuo também no terceiro setor, que eu sinto que um grande desafio é a falta de diálogo. É uma agenda multissetorial, a gente precisa estar dialogando, né? É um tema que não é responsabilidade só do governo, não é só responsabilidade da empresa, não é só responsabilidade do terceiro setor. É uma agenda coletiva. E quando a gente une essa agenda, olha com um senso comum, a gente consegue avançar. Só que hoje a gente vê essa agenda sendo fragmentada e a gente precisa, assim, vem sendo feitos, né, diversas regulações, índices de sustentabilidade que têm cobrado empresas, né, o famoso pratique ou explique. Por que você não está fazendo? Né? Por que você não está ali com uma agenda para promover os direitos humanos dentro da sua cadeia, para os seus colaboradores, para os seus clientes? Então, quando a gente para poder analisar, o foco sempre são pessoas. Tudo começa e termina com pessoas. Sem pessoas não tem empresas. Então, acho que é muito importante destacar
que a gente precisa ter sempre o olhar orientado para pessoas. E, novamente, não fazer porque eu preciso apenas cumprir uma cota, eu preciso apenas fazer ali para inglês ver. Não, eu preciso fazer porque isso vai me dar retorno. Investir em pessoas é ter retorno estratégico econômico. Aqui já foi falado ontem, hoje, diversos palestrantes falaram em relação aos diferenciais competitivos, em relação ao investimento, para pessoas. É sobre isso que a gente está falando. Investir em pessoas dá retorno, investir em diversidade dá retorno. E olhar para essa agenda dentro das especificidades do nosso país, como a Adri falou, que tem muita complexidade, é justamente fazer esses ajustes finos e conseguir, através de uma estratégia integrada de diálogo multissetorial, avanços concretos. E aí eu poderia dar diversos exemplos quando a gente fala de associados. Hoje eu trabalho com muita ênfase na agenda climática e de sustentabilidade, sempre trazendo a perspectiva de direitos humanos, de justiça climática, trazendo ali esse olhar sempre para pessoas, porque eu entendo que esse é o primordial. Sem pessoas eu não tenho operação, sem pessoas eu não tenho nada. Então, por exemplo, quando acontece um evento climático extremo numa empresa, eu sou esse próprio case, eu sou uma deslocada climática de um evento extremo ocorrido em 2022 em Petrópolis. A empresa a qual eu atuo, ela atuou de forma exemplar na promoção dos direitos humanos para garantir que não só eu, mas diversos outros associados tivessem ali os seus direitos humanos garantidos, coisa que, na época, por exemplo, o governo não fez e deveria ter feito. Então, a gente está falando de uma agenda que ela é coletiva, a gente está falando de uma agenda que ela não é apartada de outras temáticas, e a gente está falando também, porque não adianta só falar da parte teórica, bonitinha, mas do resultado. Quando a gente investe e passa a orientar a nossa estratégia em indicadores mensuráveis, comparáveis, a gente compreende que é perene, que é uma estratégia que se sustenta, principalmente, em empresas que hoje estão fazendo essa orientação para pessoas, para a promoção efetiva dos direitos humanos, para políticas que não sejam só para colocar lá no site de RI um texto bonito para todo mundo ver, mas prática diária nas suas operações, nos seus escritórios, tem visto diferença, tem visto ali as coisas avançarem para um outro patamar. Então, quando a gente fala de direitos humanos em empresas e também trazendo o diálogo do terceiro setor, eu vejo como essa integração que ainda é muito escassa, e a gente precisa fazer esse esforço de forma intencional. A gente não vai conseguir sanar esse gap de forma... Não, vamos deixar aí, a vida vai nos levando. Não, tem que ser intencional. A gente precisa sentar, dialogar com esses diferentes setores, fazer todo esse processo que a Adri, exemplarmente aqui explicou, para que a gente consiga efetivamente garantir e promover os direitos humanos. E é importante destacar, quando a gente fala no Brasil, a nossa Constituição é muito bonita, mas, infelizmente, não é só porque está na Constituição que está posto. A gente precisa ainda fazer uma conquista do direito. Então, é importante que a gente consiga ter essa consciência, para que, dessa forma, a gente consiga integrar isso de forma estratégica. E quando a gente fala, por exemplo, de uma pesquisa de materialidade, já teve uma aula aqui hoje sobre isso, é exatamente a perspectiva de eu conhecer a minha cadeia de impacto, é eu conhecer o meu associado, o meu investidor, o meu cliente, as comunidades das quais eu opero, para que, dessa forma, eu consiga transformar isso numa grande cadeia, eu gosto de chamar da espiral positiva. E aí que você vai vendo os resultados acontecendo. E hoje, quem não faz isso é certeza que não se sustenta no médio e longo prazo, principalmente no cenário geopolítico, climático que a gente vem vivendo. Eu vou precisar sair agora, pessoal, eu sinto muito. Infelizmente, como o professor Edson comentou, adiantaram o nosso voo, mas é um prazer estar aqui, agradeço muito a FIA, essa curadoria maravilhosa que eles fizeram, e nos vemos na próxima. Muito obrigada. A Naira é para mim, uma das lideranças jovens mais destacadas, mais proeminentes, e tivemos aqui o prazer de poder estar um pouquinho com ela. Então, um agradecimento. Priscila, por gentileza. A régua ficou bem alta para mim, hein, professor, depois dessas duas palestras aqui. Mas, bem, eu queria começar agradecendo pelo privilégio, pela honra de estar nesse palco, dividindo o painel com tantas feras aqui, para tratar de um tema que é tão relevante e urgente quanto direitos humanos. Eu penso que o futuro será radicalmente humano e radicalmente transparente.
E isso tem a ver com pessoas e também com a sustentabilidade. Não há como um negócio se fazer forte e próspero se ali as pessoas não tiverem os seus direitos assegurados. E hoje, infelizmente, mesmo com tanta assimetria social que a gente ainda convive, eu acredito que as pessoas precisam se sentir fortes e seguras de si para poder ocupar os espaços em que são colocadas. E sobre isso, as organizações têm um dever de proteger esses direitos e esses espaços através do oferecimento de mesmas oportunidades para todos e todas, não só do seu próprio quadro de colaboradores, mas também da sua cadeia de valor. As organizações têm um poder e uma função dentro dos locais onde são inseridas muito importante, não só pela geração de renda e de receita, né, que a gente mais conhece, como também do desenvolvimento dessas localidades. Mas um ponto que eu acho importante e fundamental é sobre o fomento de cultura e desenvolvimento das pessoas que ali habitam. E sobre isso, eu acredito muito que a equidade ela faz parte de um pilar central para poder criar essa grande espiral positiva, como a Naira acabou de bem mencionar aqui para nós. Eu acredito que todo esse sistema ele se dá quando a empresa ela se preocupa com seus processos, procedimentos, implementa normativas, constrói as suas entregas externas através de processos robustos internos de forma equitativa para todos e todas, e não beneficiando ou privilegiando uns do que outros. E assim a gente se faz com equidade. E aí, quando a gente fala desses pontos, por exemplo, eu sou, enfim, estou dentro do mercado de luxo e eu opero dentro da Iguatemi já há quase 20 anos e pude ver uma crescente enorme nesse aspecto, e principalmente em relação à equidade de gênero, onde a gente consegue ter hoje números como 53% de mulheres em posição de liderança, 60% de mulheres compondo o nosso board estatutário, além de mencionar que nós temos uma CEO mulher também. Mas tudo isso faz parte do nosso DNA, da cultura da nossa empresa. É o que faz sentido para nós. E tudo isso foi construído ao longo de muito tempo. Toda o cercar essas coisas, de que elas aconteçam, de que elas se mantenham, não se dão somente pelo fato de querer colocar uma mulher para ocupar uma posição de liderança. É preciso cuidar para que isso também permaneça dentro do seu tempo, apesar de todas as diferenças de economia, de políticas, de governos, enfim. Tem um projeto muito interessante que a gente teve dentro da Iguatemi, que a gente iniciou com ele, na verdade, durante a pandemia, que também atravessa a questão de equidade, que foi o projeto do Empoderando Refugiadas. Foi um projeto em parceria com a Acnur, que é a agência para refugiados do Pacto Global da ONU. E ali na pandemia a gente queria olhar para as nossas mulheres, mas olhar também para outras mulheres pela perspectiva de que como é que a gente podia fazer para trazer quem está no fim da fila da empregabilidade para o começo dessa fila. Foi aí que, pensando nessa empregabilidade de mulheres, a gente foi buscar as mulheres portadoras de deficiência. Então, a contratação foi a formação dessas mulheres portadoras de deficiência, sendo mulheres em situação de refúgio, aonde fizemos um projeto piloto. E, dentre esse primeiro piloto, nós tivemos ainda a contratação de um homem. Sim, ele não fazia parte daquele escopo do projeto, mas olhando para aquelas pessoas, havia uma mulher que era uma gestante de 7 meses, e o que a gente podia fazer de mais e de melhor era contratar aquele marido para que ele pudesse trazer a renda para a sua família e poder trazer a subsistência ali que eles tanto precisavam naquele momento. Então, olhar para dentro do seu ecossistema interno e externo, ele faz parte do poder de uma organização, de transformar não só a sociedade do qual ela está inserida, mas também de todo o entorno. Eu acredito muito que, além desse tema de equidade, a Iguatemi hoje se preocupa muito também com a questão de educação. Educação também é um tema que, para a gente, é importante, porque fomenta o desenvolvimento e a evolução de uma sociedade.
quando você dá conhecimento para as pessoas, quando você dá oportunidade de desenvolvimento, você também dá oportunidade de transformação. E isso vai fazer não só com que gere mais negócios, mais receitas e mais prosperidade para o negócio, mas também para a vida daquela pessoa e daquela comunidade do qual ela faz parte. As organizações, como o professor bem citou aqui, elas são grandes microcomunidades dentro de uma sociedade. Você congrega ali diversas pessoas, diversas raças, etnias, nacionalidades, e é aí que a diversidade ela vem como uma fortaleza para as organizações. Então, trabalhar sobre isso é trabalhar não só o letramento dentro das organizações, mas também toda a comunicação que é feita dentro dessa perspectiva. E aí, voltando sobre o ponto da educação, os dados eles são super importantes para que a gente consiga ter iniciativas que façam sentido, não só na estratégia daquela organização, mas para aquela comunidade que a gente possui. Então, fomos olhar para os nossos colaboradores, identificamos ali, através de um censo, que nós tínhamos alguns colaboradores que se autodeclaravam como analfabetos. E não tem como você olhar para um dado desse e você não fazer nada. É preciso ter uma atitude positiva, uma ação afirmativa, para que essa realidade, desse microcosmo que é a organização, mude, e mude também o impacto na sociedade do qual a gente está inserido. Foi então que trouxemos um projeto piloto para dentro da organização, chamado Alicerce, que foi uma parceria com uma organização que tem esse mesmo nome, e a gente trouxe a escola para dentro da empresa. Organizamos as aulas, as turmas, as pessoas se inscreveram, participaram. Convidamos também os estrangeiros que fazem parte do nosso quadro de colaboradores para que eles pudessem ali também aprender sobre o idioma, o português. E aí formamos no final de 2023, 28 pessoas. E o projeto esse ano ele continua, na verdade, com o objetivo de preparar essas pessoas para a realização do Enseja, que é o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino na época que foi adequada. Então, acho que esses exemplos mostram um pouco sobre como as empresas conseguem fazer contribuições alinhadas com a sua estratégia de um fomento de uma organização mais produtiva e mais benéfica, criando valor não só para dentro, mas para fora, numa relação de ganha-ganha como um todo. Acho que um outro ponto importante destacar é que nessa relação que as empresas podem ter junto com as suas comunidades, nós apoiamos um projeto, entregamos um projeto apoiado no final do ano passado, onde durante 6 anos apoiamos uma escola dentro da rede pública municipal de São Paulo. Então, essa escola foi apoiada ali não só com uma parte de infraestrutura, de mobiliário e de toda a questão pedagógica, com cerca de 450 crianças e mais o seu corpo docente. Esse ano a gente continua o projeto com uma outra escola sendo beneficiada também junto nessa iniciativa de educação. Eu acho importante dizer que iniciativas como essas mostram que as organizações elas têm um poder de atuação muito grande. É preciso gerar uma conscientização interna sobre os mecanismos e a forma que a gente pode trabalhar em conjunto com as comunidades, em conjunto com as necessidades da própria organização, e que a gente ainda tem muito por fazer, mas não se faz sozinho. Então, uma empresa tem o poder de atuar e de impactar muitas pessoas ali ao seu redor. Mas, quando a gente faz junto com outras, a gente tem o poder de impactar muito mais pessoas do que uma empresa sozinha. Eu gosto muito de uma frase do Desmond Tutu, que fala sobre quando cada um faz o seu pouquinho, você junta essa rede de muitos pouquinhos e você consegue transformar mais a sociedade da qual você faz parte. Confesso para vocês que antes do evento, a Priscila falou para mim, não, professor, mas será que eu consigo falar? Eu tenho, nossa, acho que eu não vou conseguir.
Podemos abrir para perguntas, professor? Sim, abrimos para perguntas. Quer complementar alguma coisa, Jesus? A gente chegou atrasado com o microfone. Desculpa. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode levantar, a gente já leva o microfone para vocês. Vocês estão tímidos agora? Como assim? Ali em cima, de repente, se vocês quiserem, a gente sobe aí e leva o microfone, gente. Ah, Dri aqui e tem uma lá atrás. A Lívia? Ah, muito bom. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Lívia. Eu trabalho com sustentabilidade, tenho foco na responsabilidade social. E conversando com diferentes pessoas, seja de empresa, de organizações sociais, e até para mim mesma, eu vejo que existe ainda uma confusão muito grande entre direitos humanos, RH explicitamente e investimento social privado. Então, você até comentou essa palavra, né? Então, não sei se isso é claro para todo mundo, é uma dúvida para mim. Até onde um vai, até onde eles se somam, aonde eles se dividem. Porque, para falar nisso em alguns ambientes, eu vejo que quanto mais claro e assertivo a gente for na estratégia, mais fácil de convencer sobre projetos, de esclarecer sobre objetivos, que hoje fica ali meio que num limbo de sustentabilidade, direitos humanos e ESG. Você pega essa, Adriana? Essa é uma pergunta ótima para falar como a gente trabalha no Matos Filho com a parte de direitos humanos, né? Mas antes de falar sobre como a gente vincula as coisas, eu vou esclarecer o conceito. Direitos humanos é o grande guarda-chuva dos direitos das pessoas, né? Então, independentemente de quem seja responsável por garantir, por proteger, por respeitar, a gente está falando de um grande guarda-chuva de temas que precisam ser respeitados, porque do outro lado ali estão a vida das pessoas. É como a Naira falou, é tudo sobre gente. Quando a gente fala de investimento social privado, a gente está falando sobre um aporte de recursos, e aí a gente fala recursos tanto financeiros, quanto humanos, quanto técnicos, a longo prazo e com continuidade em torno de um assunto, né? Eu diria que seria a filantropia estruturada, né? A filantropia pode ser simplesmente uma doação. Você chega ali, a escola perto da nossa operação está precisando de ventiladores, a gente faz essa doação. Isso não é um investimento social privado. O investimento social privado é fazer uma parceria com uma escola, tanto ajudar na estrutura, mas capacitar os professores, complementar a educação desses alunos. Isso é um investimento social privado que difere da filantropia, porque a filantropia ela é pontual, né? Você faz uma ação aqui, faz uma ação ali, sempre com esse viés assistencial, enquanto o investimento social privado ele assiste, mas ele também desenvolve. E entre direitos humanos e investimento social privado, a gente tem muita identidade, né? Não estou dizendo que, pelo fato de o S do ESG ser direitos humanos, que é o guarda-chuva, o investimento social privado também não poder ser atrelado aos seus impactos positivos e negativos. Então, no processo de due diligence de direitos humanos, uma empresa consegue identificar os temas materiais onde ela pode atuar, não apenas aqueles que ela deve atuar, né? Às vezes é uma questão de vontade, como o Iguatemi fez pensando em capacitar mulheres refugiadas com deficiência durante a pandemia. Pode ser uma questão de vontade. Como a gente pode impactar? Pode ser uma questão de necessidade. Nós precisamos alfabetizar esses nossos funcionários. Não tem condição da gente ter pessoas analfabetas dentro da nossa companhia. É o poder e o querer. Mas a gente tem o dever. E o dever também pode vir exclusivamente como dever. Não precisa ter investimento social privado adicional às medidas de mitigação, reparação, identificação, monitoramento de riscos. Mas, se você quiser vincular o seu investimento social privado a temas que são relevantes, o melhor jeito é através dos temas materiais em direitos humanos. O que a gente faz no Matos Filho, exemplificando para vocês, somos um escritório de advocacia, prestadores de serviço, cadeia de fornecimento basicamente inexistente, né? Porque são prestadores de serviço também, a gente não tem grandes operações, são escritórios físicos. O que a gente pode fazer para a sociedade? Qual é o papel fundamental do advogado? Garantia de justiça. Então, nós temos uma prática pro bono que presta assistência jurídica gratuita para públicos minorizados
que também são os mesmos públicos minorizados vinculados à estratégia interna de diversidade do escritório. Então, o assunto é tratado, como a gente fala na academia, né, transversalmente, não apenas no investimento social privado, via pro bono, que é a abdicação de horas pagas para trabalhar em favor da sociedade. Também pelo Instituto Matos Filho, que também trata dos mesmos assuntos a partir do acesso à justiça, quanto pelas iniciativas de diversidade interna. Então, o nosso pro bono atua com temas raciais, com fortalecimento de organizações da sociedade civil, né, do terceiro setor, com gênero, então questões relacionadas à violência doméstica, à guarda, dentre outras questões, com pessoas LGBT e também com refugiados. E esses são temas que orientam as nossas discussões de diversidade interna, os nossos grupos de diversidade. Então, tudo isso é tratado dentro de um mesmo horizonte. E isso faz com que a gente consiga ter uma estratégia que faça sentido, porque o tema é relevante, a forma como a gente lida com ele, seja por investimento, seja por due diligence, é o mesmo, né? A gente tem uma uniformidade do tratamento. Excelente. Obrigado, Adriana. Temos mais uma pergunta por aqui, por favor. Acho que mais uma pergunta, se puderem, quem puder ser bem objetivo nas perguntas. Estamos aí já com o professor Carlos Nobre, que estará conosco em instantes aí, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Eu sou coordenador da Escola Olívia Bianco, né? Estou aqui com os alunos do Ensino Técnico de Logística e Administração. É a primeira oportunidade que eles estão participando de uma feira nesse nível, né? Então, de parabéns. E a minha pergunta vai no sentido para a Adriana, porque a Piracicaba tem esse atrativo cultural, ambiental, né? Mas vem sofrendo, consequentemente, sempre de ataque, que a gente entende que existe uma previsibilidade, como a Adriana falou, nos riscos da empresa, tanto ambiental quanto na parte do ser humano mesmo. Acabamos de ter um derramamento, né, criminoso no rio, que ocasionou centenas de mortes de seres vivos, né, de peixes, e isso vai causar um impacto também nas comunidades que vivem na beira do rio. E a minha pergunta é o seguinte: já que a empresa ela tem uma previsibilidade já dos riscos, dos impactos, tanto no meio ambiente quanto do meio humano, o que está faltando para que, efetivamente, a lei seja cumprida? Seria o rigor dessa lei mesmo, ou os organismos que fiscalizam, IBAMA, SEDEMA, estão fragilizados? O que, na sua opinião, está faltando para que esses jovens, que a gente trabalha na sala de aula, que trabalha com a questão do meio ambiente, dos direitos humanos, veja a lei ser aplicada, né? Porque, por exemplo, a empresa já está alegando que não foi ela que descartou. Então, a gente já conhece essa novela, né? Do país da pizza, que não dá nada. Então, o que falta, efetivamente, Adriana, na sua opinião? Muito obrigada, hein? Bom, falando como advogada aqui, né, a gente não pode dizer que a legislação no Brasil é fraca. A gente tem uma legislação rígida e a gente também, principalmente em temas ambientais, a gente tem um monitoramento bastante rígido também. Do ponto de vista de direitos humanos em empresas, o que falta para a gente entender e prevenir os impactos é método. Muitas das empresas, e aí eu vou falar boa parte das empresas, não praticam a due diligence em direitos humanos. Entre aspas, é um assunto novo. Estamos falando de algo, um conceito que foi estabelecido da forma como ele existe hoje há 13 anos. Né? Foi em 2011 que isso foi estabelecido. E, no Brasil, isso não foi transposto para a legislação integralmente. O processo de due diligence não está em legislação, mas está em processo, como eu mencionei, do PL 572. Falta muito método. E aí a gente tem um problema no social muito grande, que é como quantificar, como mensurar impacto positivo e negativo. Se você, pessoal do painel de materialidade estava falando, leiam relatórios de sustentabilidade. Eu digo o mesmo, eu leio relatórios de sustentabilidade todo dia. Na parte de direitos humanos, fala-se
sobre impacto. O impacto é sempre a quantidade de pessoas impactadas. O que é a quantidade de pessoas impactadas? Vem da cabeça de cada empresa esse critério de impacto. A gente tem uma dificuldade muito grande. E é por isso que o tema social, às vezes, se restringe nas discussões de diversidade, porque diversidade é quantificável. Você consegue dizer, eu tenho X% da minha companhia de pessoas diversas. A gente precisa, e aí a mensagem para os jovens, falando como alguém que era idealista de direitos humanos na idade de vocês e que, enfim, a vida deu várias curvas e aqui cheguei, para uma visão mais prática, uma atuação mais focada, a gente precisa pensar em método, precisa pensar em como mensurar e precisa pensar isso coletivamente. Não adianta cobrar do poder público que ele desenvolva uma metodologia que a empresa não vai conseguir implementar, porque não tem absolutamente nada a ver com a realidade dela. É importante, como Naira falou, que isso esteja entre todos os setores. O terceiro setor, o setor público e o setor privado precisam colaborar para que essas ferramentas sejam alcançáveis e que a gente tenha critério. Porque não adianta a gente ter due diligence em direitos humanos, a gente ter procedimento, se a gente não sabe dizer se vai ou não impactar e quanto. A gente não tem isso em direitos humanos. Esse é o maior problema. Então, quando a gente relaciona isso a qualquer outro tipo de dano, como é o caso de um dano ambiental, que no Brasil sempre foi visto de forma isolada, até recentemente, né? Então, o dano ambiental você repara financeiramente, você resolve o meio ambiente, mas a vida das pessoas nem sempre era considerada, a gente tem um problema, porque tem o dano ambiental antes do dano a direitos humanos e a gente precisa quantificar os dois. Então, eu diria que a gente não tem um problema de legislação, não tem um problema de fiscalização, a gente tem um problema de método, e não é só no Brasil. Infelizmente, eu queria dar um cenário um pouco mais favorável, mas o mundo todo está se debatendo exatamente com esse mesmo assunto. E especialmente quando a gente fala de interseção de danos relacionados a meio ambiente, clima, acidentes, outras questões. Excepcional. Queria aproveitar para pedir uma salva de palmas aos garotos, garotas, docentes, educadores. Uma coisa magnífica, né? De ter pessoas aqui que já nessa idade têm essa maturidade de discutir isso, né, Priscila, Adriana? Desenvolvimento sustentável se faz com jovens. Ainda bem que vocês estão aqui, espero que estejam mais. Né? E o estímulo do professor também, né? Exato, por favor, o estímulo de trazê-los aqui para participar desse debate e assistir, né, todas essas discussões, insights, enfim. Porque com certeza vai ser discutido em sala de aula também, né, professor? Exato. Parabéns, com grandes professor. Especialistas, parabéns. Parabéns, colegas todos. Acho que nós temos mais uma pergunta ali no fundo, por gentileza. O professor Carlos Nobre já chegou, a gente está só aguardando aí para começar, porque a gente tem transmissão simultânea, né, professor? Sim. Do Espaço Diálogos, então a gente estava aguardando também terminar a programação de lá, para que a gente inicie aqui simultaneamente, para o pessoal acompanhar lá também. Por favor. Boa tarde, parabéns por vocês estar em Piracicaba. Vocês são generosos. Meu nome é Joel, sou o professor Joel. Eu fui gerente de recursos humanos no século XX. Lá no século XX, eu já falava de singularidades e equidade. Essa palavrinha, mas caiu aqui dentro do meu coração com tanta bondade. E quando as empresas que eu passei, usando singularidade e equidade, eu não tive passivo trabalhista. Porque eu sou focado hoje, sou palestrante, eu falo sobre gestão humanizada. A gestão humanizada minha tem que ter lugar de fala e de escuta. Parabéns para vocês, só isso. Só queria confirmar. Obrigado, Joel. Gente, nós vamos fazer um conjunto de só reflexões finais, não é isso? Queria começar com uma rapidíssima reflexão, eu vou passar para a Priscila, para a gente, então, fazer um encerramento desse painel. Acho que uma das coisas mais importantes a gente ter clareza, do ponto de vista de mudança de mentalidade, que é um pouco do jeito que é o meu lugar de observação como educador, é que a gente precisa efetivamente mudar um jeito de enxergar as empresas. Empresas inicialmente vistas como apenas organismos econômicos, para empresas vistas como entidades socioeconômicas. O que eu quero dizer com isso na prática? Chega na empresa lá, as pessoas falam, nós precisamos de resultados. Isso é uma coisa muito comum.
Mas, normalmente, o sentido da palavra resultado aqui significa resultado de uma natureza bastante estrita, digamos assim, do resultante da operação daquela empresa, que é o lucro para o acionista. Que é, efetivamente, uma medida importante, mas não é nem de perto única. Não é isso? A gente tem que transformar a palavra resultado para um mecanismo muito mais holístico, muito mais sistêmico de enxergar isso. Resultado para a sociedade, resultado para os colaboradores, resultado para os fornecedores, clientes. Aí sim nós vamos falar que uma empresa atingiu resultados. Senão a gente vai correr o risco de o que acontece, infelizmente, em muitas empresas. Bom lucro, como a Denise Rios fala com frequência, deixando um rastro de sangue. Assim? Palavra forte, expressão dura, mas que é bom que a gente deixa bastante bem marcada. Então, essa é uma questão bastante importante, porque à medida em que eu enxergue as empresas como socioeconômicas, eu começo a percebê-las inseridas na sociedade. E, a partir disso, incorporar sensibilidade às questões que vão além da operação do negócio, digamos, de maneira estrita. Mas sim, começar a se preocupar com as questões que a Adriana e a Priscila, e notadamente a Priscila, exemplificou. Então, acho que um recado um pouco deste painel em particular, um pouco da Expo ESG como um todo, é nós precisamos aumentar nossa sensibilidade humana, certo? Aí o Joel menciona sobre gestão humanizada, é por aqui que vai a brincadeira, não é isso? Então, vou passar a palavra para vocês e já deixar o agradecimento. Priscila, por gentileza. Obrigada, professor. Ouvindo você falando, me veio no coração que tem um método que eu gosto bastante e que eu tento, sempre que possível, implementar em todas as práticas para que se torne cultura, que é sobre o movimento do capitalismo consciente. Então, não há negócio que pare em pé, onde a relação de ganho ela é unilateral. Eu acredito muito que essa relação ela tem que ser de ganha-ganha. Eu, enquanto negócio, vocês, enquanto comunidade, os meus colaboradores, os meus fornecedores, em toda a relação, em todo o relacionamento que a empresa realiza, o ganho ele tem que ser mútuo. E não estou dizendo só exclusivamente sobre os ganhos financeiros, e esses também são importantes, porque são deles que a gente consegue gerar movimentos, iniciativas, projetos e fazer transformações. Porque a gente ainda vive num mundo onde a base financeira ela ainda é importante para a nossa subsistência enquanto espécie. Então, quando eu tenho um movimento que olha para uma relação de ganho e de desenvolvimento do outro, eu consigo fazer um negócio mais próspero, não só para mim, mas também para a outra parte. Eu acho que sobre isso é o ser humano. Então, acho que o que eu queria deixar bem pontuado aqui é que não existe negócio que pare em pé e não existe relação, e aí não só do negócio, sem essa relação de prosperidade mútua. Mas da onde que vem o relacionamento? É das pessoas. Então, enquanto eu não consigo transformar o nível de consciência das lideranças, né, porque no fim do dia são essas que têm a caneta na mão para poder tomar as decisões, ter iniciativas e serem ali fonte de novidades e de recursos para essa relação de ganha-ganha, eu não consigo fazer essa transformação social. Então, é preciso transformar primeiro o indivíduo para depois a gente conseguir transformar organizacionalmente e também socialmente. Obrigada, gente. Bom, eu queria deixar meu agradecimento por novamente ter sido convidada pela FIA. É sempre um prazer falar sobre esse assunto. Como vocês viram, eu falo pouco. Então, eu sou sempre um desafio para o cronômetro, especialmente falando de um assunto que eu gosto tanto. Foi um prazer vir para Piracicaba, conhecer uma cidade diferente. Como vocês perceberam, eu não sou daqui, né? Então, tem 10 anos em São Paulo, mas ainda não tinha pisado em Piracicaba. Tem sido muito legal toda essa experiência. Obrigada para quem está assistindo a gente aqui, também quem está assistindo online. Falar sobre direitos humanos é um dos grandes prazeres da minha vida. É sempre uma honra poder falar sobre. Poderia ficar 5 horas aqui falando, mas eu queria pegar carona na fala de Priscila e dizer que o potencial de transformação de uma empresa, às vezes, é muito maior do que do poder público.
pelo fato de que a empresa está lidando diretamente com os stakeholders e o poder público pensa políticas públicas para um público geral. É muito importante que a empresa tenha essa visibilidade e entenda que, dentro dos seus colaboradores, na sua realidade do entorno, nas comunidades locais, nos seus fornecedores, existem pessoas e que essas pessoas são diferentes e que essas pessoas têm necessidades. E, a partir disso, a empresa tem um potencial transformador absurdo, exatamente porque ela está em contato direto com essas pessoas. O Estado ele funciona exclusivamente, quase, através de instituições. Né? A gente pega o exemplo da pessoa analfabeta, precisa se identificar essa pessoa analfabeta. Como se ela não está na escola? Né? Vai ser no posto de saúde? O pessoal do posto de saúde vai conseguir encaminhar ela para um programa adequado, mas na empresa, essa pessoa vai ter dificuldade de assinar os próprios documentos, e a empresa está vendo isso no dia a dia. Então, a gente tem que entender que, por mais que não seja necessariamente papel empresarial, o poder e o querer também são muito importantes. O dever ele já está posto, mas, para a gente falar em ESG e direitos humanos, a gente precisa ir além do dever. É o que a gente sempre fala, além do compliance, além do cumprimento legal. É através dessa atuação com quem se tem o contato direto e a realidade direta das empresas que a transformação é feita. E é por isso que eu gosto de falar de impacto. Não apenas impacto negativo, como também impacto positivo. Porque a parte legal de trabalhar com empresas e direitos humanos é que a gente consegue causar muito impacto positivo. Se você transforma a vida de uma pessoa, essa uma pessoa já transforma a vida de muitas outras pessoas, da sua família, da sua comunidade, do seu entorno. Então, as empresas precisam entender esse recado. Elas têm um potencial transformador surreal. Elas estão na ponta da relação, então assumir esse processo é muito importante. E a gente tem visto isso, né, se desenvolvendo. Então, a minha mensagem é positiva. Eu sou eu acredito, eu sou positiva com a natureza humana. Eu sou positiva com a ESG, positiva com direitos humanos. Eu acho que a gente está trilhando o caminho certo. E, obviamente, todo mundo que está aqui tem o seu papel. Né? Porque é isso, assim como o Estado nem sempre enxerga, às vezes a empresa não enxerga. Cabe a gente bradar e falar o que está acontecendo também. Excepcional. Obrigado, Lilian. Muito obrigada, professor Edson, Priscila, Adriana. Vou pedir mais uma salva de palmas, porque eles vão ficar aqui à frente agora. E também, em nome da Naira, que não está aqui, né, por questões de voo adiantado, não pôde ficar até o final do painel, mas com certeza contribuiu muito. Muito obrigada às meninas, ao professor Edson, pela mediação também. A nossa foto oficial, professor.